Olá a todos, é um prazer conversar com todos vocês. Nós estamos vendo e enxergando mais do que alguns políticos e mais do que algumas pessoas, que o Brasil não tem mais a sua praticidade da Constituição. E que alguém ou alguns estão colocando em prática 11 constituições. Cada Constituição dentro da sua qualidade, como vê, como enxerga, como considera constitucional ou não constitucional, quem deve ser preso, quem não deve ser preso. A nossa Constituição, ela não tem mais essa atribuição, não serve mais como guia às nossas autoridades. O problema de um país chegar na condição que o nosso chegou é que o erro, as irregularidades, a injustiça, ela tem um limite para a sua prática. É como um nível de caixa de água quando ela está enchendo. A boia vai enchendo, parou. Ela tem um nível. Tá? Então, quando enxergamos que esse nível chegou ao limite e que se provavelmente queiram ultrapassar esse nível, esse limite, a verdade manifesta. A verdade nunca nunca, assim como a verdade, assim como a força policial, a verdade nunca para trazer a consciência aos que estão errados. Se você pensa dessa forma, você está completamente errado, você está com sua mente destruída. A verdade, ela não é para conciliação, a verdade é para divisão. Trazer o manifesto da verdade à tona, onde tem mentira, existe uma ação contrária, existe uma aversão. As pessoas começam a dizer, ou mesmo as pessoas começam a colocar em dúvida até mesmo a verdade. Porque estão tão acostumados a viver na mentira, no roubo, estão acostumados a não assistir, mas que estão vivendo a prática do furto, do roubo, formação de quadrilha, ilegalidade, injustiça, forma prática do crime. Tudo isso, ela é fruto de uma organização oculta que muitas vezes as pessoas não entendem o que está acontecendo no Brasil. No período de mais de 20 anos, a Rede Globo de televisão foi uma das manipuladoras para que a gente pudesse enxergar que tudo estava bem. Foi um canal que manteve-se como o pilar da verdade. Todos nós assistíamos o Jornal Nacional, a Rede Globo, porque era fonte de uma verdade. Os demais seriam justamente repetidores desse leque da verdade que era a Rede Globo no Brasil. Só que nesse período de tempo, a gente começou a sentir o drama. E muitas das vezes, como dizia o Fernando Henrique Cardoso, que era uma ação externa, era o movimento, o mercado externo, era o câmbio, era qualquer coisa externa, menos os nossos problemas, menos os assaltos que estavam acontecendo. O pai do Marcelo da Odebrecht, ele disse o seguinte: há mais de 30 anos que estamos fazendo isso, e que os políticos, eles se aperfeiçoaram, eles se clonaram, vamos dizer assim, no furto, no roubo, eles queriam mais dinheiro. Foi que se instalou dentro de uma forma governamental esse leque que ele se encontra. Agora, nós já tínhamos isso, só que nós não sabíamos, era oculto, escondido, até que a verdade chegou. E quando a verdade chega, ela traz essas contradições, ela traz essa confusão. E não é de se admirar, as pessoas ficam admiradas com isso, não. Onde a verdade chega, ela traz a desordem. A desordem da desordem. Ela consegue trazer à tona as pessoas, e muitos que ali se encontram, porque são muitos que vivem incorruptível no meio dos corruptos, e que essas pessoas não são contaminadas, ela começa a somar com a verdade, começa a ser instrumento da verdade. E a coisa vai crescendo e as pessoas vão começando a se limpar da mentira, vão se limpar de suas vidas, das enganação, ou da enganação, e vão começando a somar-se.
E a verdade vai começando a criar força. É o que está acontecendo no Brasil. Só que muitos políticos, como o presidente da Câmara, ele não é um conciliador. Ele é simplesmente uma pessoa que está no meio, tentando impedir que essa verdade chegue ao Senado Federal. Porque não existe uma negociação entre poderes para o equilíbrio. Existe a Constituição Federal. O artigo 52 é de prioridade do Senado Federal para que ele possa ser aplicado e que possa trazer a responsabilidade. Caso as forças estejam, existe o artigo 142. E não é que os governadores possam tomar de conta do país. Existe uma Constituição Federal, esses governadores eles têm que obedecer, as forças auxiliares, conforme a nossa Constituição, artigo 144 das forças auxiliares, essas têm que obedecer porque está na Constituição Federal. Estamos assistindo uma desordem crônica, e isso vem se arrastando há muito tempo. O nosso Congresso Nacional tinha o direito de fazer e dar resposta à sociedade à altura da Constituição. Não é possível que as pessoas não possam compreender isso. Não é possível que as pessoas não possam ter um entendimento de que estamos vivendo um período difícil. E esse período difícil é o povo que tem que fazer com que as coisas funcionem. Não é simplesmente um presidente de um Congresso Nacional, como a Casa Alta do Senado, simplesmente dizer nós vamos engavetar. E o povo fica onde nessa situação? As irregularidades, as violações, os direitos aos quais as pessoas têm de falar, o artigo 220, onde fica isso? O estrago fica por isso mesmo? Ninguém vai indenizar e vai ficar essa baderna ao trono, falando, fazendo, desmanchando, porque está acontecendo. As coisas estão sendo postas em prática. Quando se fala em colocar as forças para se colocar essa baderna no seu devido lugar e catar do meio dessas pessoas o lixo, aí não, a autoridade não pode, vem essa diplomacia falsa, esse falso diálogo, trazendo à tona os direitos das pessoas como prioridade. Quando foi que os senhores tiveram prioridade com o povo brasileiro? Quando foi que os senhores tiveram preocupação com aqueles que são necessitados? Os senhores não têm esse tipo de preocupação. Ah, nós temos coisas mais importantes. Mais importante, o Brasil pegando fogo, o senhor... Rodrigo Pacheco diz que tem coisas mais importante do que o que está acontecendo, um órgão da República fazendo o seu desmando, agindo dentro do bem-quer, eu quero assim, eu quero daquele jeito, tem que ser assim, eu mando prender, eu mando esfolar, eu mando bater. É assim uma organização onde todos nós brasileiros temos respeito, que é a Polícia Federal, cumprir mandato sabendo que aquilo está errado, porque tem que submeter a isso, sem que tenha alguém que possa dizer, não, isso aqui está errado. O ministro da Justiça não pode dizer para a Polícia Federal, ao qual é subordinado o ministro da Justiça, não pode, não, isso aqui não pode acontecer. Será que estamos esperando o quê? A nossa Constituição já era, não tem mais uma praticidade da nossa Constituição no nosso Brasil. Nós temos que muitos calar ou calar-se para que não possa ser reprimido, ou oprimido, ou esmagado, ou esmiuçado diante de uma prática que não tem sentido a gente fazer isso com os brasileiros. Mentirosos, pessoas que se encontram mentindo, buscando os meios mais imorais para poder fazer com que essas pessoas venham acreditar. Estamos vendo um chefe de Estado dizer, não, nós reduzimos impostos. Vem uma organização criminosa, o Estadão, como os demais, dizer, não, os especialistas técnicos e as fontes que nos informaram que os impostos não estão zerados, que é culpa do governo federal, que o presidente dizer que o chefe da nação está mentindo. Mas acredita num tonto, num bêbado, numa pessoa que não busca sequer o compromisso de se alinhar a si mesmo à verdade. Porque a única forma que vocês têm de sobreviver é dizer a verdade. Não existe outra forma dos senhores viverem se não falar a verdade. Vocês têm que falar a verdade. Porque a verdade é o único meio. Pelo menos disfarcem para poder escapar do braço forte da verdade. E o pior é que a maioria
estar em todos os lugares. Todos os lugares. E é isso que temos que expurgar. A verdade, ela tem que prevalecer. E a verdade não é 1, 2. A verdade é 80 milhões, é 100 milhões. O povo que os elegeram merece uma resposta não truculenta, mentirosa, enganadora, falsa. Não, mas uma resposta dentro da nossa Constituição. Nós vamos resolver esse problema sem que o povo possa manifestar-se. Porque no Estado de Direito, essas casas tinham que ser dissolvidas, caso tivéssemos o parlamentarismo. A nossa Constituição, ela tem que ser respeitada. Está nas mãos do Senado Federal. E não adianta 3 ou 4, 5, 10 ou 20 senadores, porque esses são os comprometidos com aqueles que se encontram fazendo o desmando desse país. É inacreditável podermos assistir pessoas que nós elegemos. Nós os colocamos lá para fazer uma nação inteira de escravos, de pessoas, tornando essas pessoas fracas, fazendo cada um de nós débeis. As pessoas têm que compreender de uma vez por todas. Nós temos uma dependência. Essa dependência, ela é eterna e tem que ser respeitadas. Todas essas dependências, elas têm que ser respeitadas. Nós temos várias dependências e é do nosso dever proteger isso com unhas e dentes. Unhas e dentes. É um dever de cada um de nós. Essas pessoas não podem fazer vista grossa. Elas têm que agir, têm que colocar aquilo que tem de ser posto em prática para que nós venhamos retornar o caminho, não do crescimento, porque a maioria desses mentirosos, desses falsos, desses espúrios, dessas categorias espúrias que nós temos aqui, olha, ele sempre coloca o crescimento, porque coloca na mente das pessoas, o Brasil está crescendo mesmo nessa situação. Mesmo nessa situação, na ameaça desses bandidos que aí se encontram, tentando de todas as formas reverter o quadro, o que era antes que eles poderiam fazer e hoje não conseguem, reverter esse quadro. Nós não podemos permitir que isso aconteça. Nós temos que fazer valer a nossa Constituição, custe o que custar. Se tiver de prender os 81 senadores, prenda-se os 81 senadores. Se tiver de prender os 513 deputados, prenda-se os 513 deputados. Se tiver de fazer com que a justiça possa prevalecer sobre o Supremo, tem que prevalecer sobre o Supremo. O que importa é a nossa Constituição. O que importa é o livramento da nação brasileira de pessoas que estão comprometidas com um crime ou com vários crimes, que isso tem que vir à tona. A verdade, ela traz uma divergência. A verdade, ela traz uma espada que divide. Traz confusão. Aprenda isso. E não é uma coisa bem incomum. Ou não é uma coisa que se possa, nossa, que coisa horrível. Não. Um dos maiores homens que passou nessa terra, que é o Filho de Deus, chamado Senhor Jesus, ele disse: eu vim para trazer espada, eu vim para trazer divisão. A verdade traz isso. Aprenda isso. Até mesmo vocês que estão em igreja, aprenda. A verdade traz divergência. A verdade traz divergência quando existe mentira, quando existe falsidade, quando existe o golpe, a enganação. Então ela bate de frente. Onde tem mentira, a verdade traz esse tipo de confusão. Onde tem verdade, você pode ouvir 1000 pessoas. Se todas 1000 falam a verdade, você não vai desviar seu caminho. Mas se entre esses 1000 tiver um que discorde, não é bem assim, já começou a discórdia. E na mentira não adianta juntar 1000, vai cair todos 1000. Por isso que existe um versículo muito grande que diz: cai 1000 ao seu lado, cai 10.000 e você não vai ser atingido. Mas não é que você vai ser atingido porque você vai ficar paradão. Você tem que se desviar em outros termos, em outro contexto. Mas nesse é que você, se você falar a verdade, não importa. Vai ter que cair 1000, 10.000, 100.000, 200.000, 500.000, 1 milhão ou todos. Mas tem que permanecer a verdade. Um abraço.